Olá, comunidade Castro Alves. Estou aqui para falar do aniversário da nossa escola de 88 anos. A data é da nossa instituição, da nossa escola, que cresceu junto com o nosso município, mas o parabéns é para cada um de nós que somos agentes dentro desta instituição, que faz a nossa escola ser viva e ativa, melhorando a qualidade de ensino e a qualidade de acolhimento da nossa comunidade, fazendo parcerias. Um beijo a todos vocês. Aluno Joaquim, trabalho para a professora Dalva, entrevistando seu pai, aniversário da escola. Pai, qual é seu nome? Paulo Vicente Barcelo, Idade? 50 anos, Profissão? bancário. Qual foi o período em que você estudou na escola Castro Alves? Foi do início do ano de 1977 até 1984. Quais as lembranças que você tem da época em que estudou nessa escola? As lembranças, a gente sempre tem lembranças boas, lembranças ruins, né? As lembranças boas era o respeito que os alunos tinham com os professores, né? Os professores sempre prontos para estarem ensinando, mas o maior, assim, a lembrança que eu tenho, assim, é a questão, assim, desse respeito, né? E assim, a questão, assim, eu não digo até questão negativa, mas uma situação que era muito difícil é que a situação era muito complicada. O que eu quero dizer? As pessoas eram muito pobres, né? Então a situação de vida era muito difícil, né, aquele tempo, porque a maioria das pessoas que estudavam lá, né, inclusive eu, eram filhos de trabalhadores rurais. Naquele tempo, as fazendas, os sítios, as chácaras, a maior população estava na zona rural do que na zona urbana. Então, o que eu lembro, assim, era uma situação muito difícil, era uma situação, assim, de extrema pobreza com relação a material escolar, a falta para comprar um livro, para comprar um caderno. Tanto é que muitos alunos faziam parte da antiga Caixa, né, que a gente falava. Caixa era como se fosse era uma verba, um dinheiro que vinha do governo que era destinado para essas pessoas carentes que não tinham condições de comprar material escolar. Algo lhe marcou no tempo que você estudou nessa escola? Sim, é igual eu falei na pergunta anterior, né? O respeito, né? O respeito, a disciplina, né? Era uma coisa assim que marcou muito, né? As festas cívicas, né? Então, assim, todas as festas, todas comemorações cívicas do ano, 7 de setembro, 15 de novembro, né? Elas eram comemoradas na escola, né? Inclusive no dia do feriado mesmo, a gente ia na escola fazer recitação de poemas, né? Cantar, né? Nós tínhamos até o caso de fazer o hasteamento da bandeira, dia do Tiradentes, né? E toda sexta-feira, né? Tinha, na hora que a gente ia da entrada, cantava-se o hino nacional. Às vezes na hora do recreio, ou cantava o hino da bandeira, né? Sempre tinha um hino cívico que a gente cantava. E todos os dias a gente formava fila para entrar, e todos os dias nós cantávamos, né? Ou era uma classe específica, mas ou era aquela música que era ensinada para todo mundo. E aí, assim, mas todo dia, antes de entrar, a gente cantava. Então são coisas assim que hoje não tem, mas que, no meu ponto de vista, sim, hoje faz um pouquinho de falta, né? Essas coisas assim. Então isso foi algo assim que me marcou muito, sim. Houve mudança na escola daquele tempo em comparação com os dias atuais? O que você acha que melhorou ou que piorou em relação à aprendizagem? Com relação à aprendizagem, né, assim, houve mudanças, assim, né, houveram mudanças significativas, mudanças muito grandes, né. Poderia começar com a questão de expressão, né, que hoje o aluno ele pode se expressar na escola, né, ele lê um livro estudar um livro de história, e esse livro ele pode ser discutido dentro da sala de aula. Naquela época, né, esse período que eu estudei lá na escola é o período que nós pegamos, né, os 2, 3 últimos anos do final do regime militar
para o regime democrático. Então, assim, era coisas que, assim, muitas coisas nós não podíamos discutir nas salas de aula, muitas coisas nós perguntávamos, mas os professores eram orientados a que não poderiam estar respondendo, que teriam que mudar o foco da pergunta. Né? Hoje, o que acontece? Hoje o aluno ele tem voz dentro da escola, hoje ele pode discutir uma situação política, discutir uma situação da sociedade, né? Se ele é partidário do A, do B, isso é uma coisa que é livre dentro da escola. Naquela época, não. Né? E também a questão assim da estrutura do ensino. Hoje, na verdade, tem uma estrutura muito melhor, porque hoje, né, tem os livros, né? O que acontecia antigamente é que às vezes na sala de aula tinha 30, 40 alunos, 20, 25 tinham o livro porque tinha condições de comprar e os outros 15 não tinham. Né? Ficava até difícil para o professor, né, né, dar as aulas nesse sentido. Hoje não, hoje praticamente com essa questão das escolas estarem recebendo esses livros, né, serem passados de um ano para o outro e ficarem na escola, então isso melhorou demais, sim. Né? E sim, com todas as evoluções que tem, também tem as coisas ruins, né? Com toda essa liberdade de expressão que o aluno tem hoje, né, talvez ele ainda não consiga dar um verdadeiro valor nisso, né? E às vezes, assim, como não conheceu uma outra parte da história, então é como se ficasse. Tem hora que banaliza, né, essa situação. Naquela época nós tínhamos uniformes, né, que nós tínhamos que ir de uniformes. As meninas, elas tinham, se iam de saias, eram, né, umas saias assim, como diz outro, né, batendo na canela, né, batendo no joelho, né, aquelas coisas todas assim, né. Hoje, sim, hoje até tem essa liberalização, mas as pessoas às vezes elas confundem um pouco essa liberdade com libertinagem, né? Qual a contribuição que a escola teve na sua vida profissional e pessoal? Bom, a escola, ela foi tudo na minha vida, né? Eu digo assim que com a educação dos meus pais em casa, mais o aprendizado na escola com meus antigos professores, isso foi tudo, isso me balizou para a vida inteira, né? Não só a minha vida, como a vida de muitos dos meus colegas, né? Então, assim, a escola ela foi tudo na vida, né? Então, assim, hoje a gente lembra com carinho dos tempos de que a gente estudava, né? E a gente viu como que era diferente, né? Porque com todas as dificuldades que os pais tinham em casa, os pais davam a educação dentro de casa, né? Então a gente ia para a escola somente para aprender a ler, escrever e ter aprendizagem. Mas o que acabava acontecendo? Todos os professores sempre colocavam a questão aquela educação de pai mesmo, né? Se era um professor, era como se aqueles alunos fossem os filhos deles. Se era uma professora, é como se aqueles alunos fossem filhos dela, né? Até mesmo porque muitos deles tinham filhos na nossa idade em casa, né? Então, assim, a escola foi tudo nesse sentido, porque, assim, os pais trabalhavam, às vezes, né, a maioria trabalhava em roça, né, em fazendas, sítios, então, assim, não tinha nem tempo daquela questão da educação, mas tinha a questão do exemplo, né? Então, às vezes, eles não sentavam para passar o certo ou errado com a gente, mas no exemplo do dia a dia que eles davam para a gente era suficiente para a gente saber o que era certo e o que era errado. Então, a educação na minha vida, tanto profissional como pessoal, ela foi tudo, sim. Deixe uma mensagem sobre a importância dos estudos para os jovens. A mensagem que eu deixo é assim: nós moramos num país em que tudo é possível, né? Não é porque a pessoa aqui ela nasceu miserável que ela tem que morrer miserável, ou vice-versa, que ela nasceu rica, mais bem avantajada, que ela vá continuar desse período. Nós fala assim que nós temos o nosso livre-arbítrio. Só que assim, a educação, né, se você quer progredir na vida, se você quer ser uma pessoa nobre, uma pessoa honrada, né, uma pessoa honesta, tem que partir pela educação. Você tem que estudar, não tem outro jeito de você crescer na sua vida. E quando eu digo crescer na vida, não estou dizendo que a pessoa tem que crescer naquele estilo de quem ficar rico, milionário, aquela coisa toda, não. É você ser uma pessoa nobre, é você ser uma pessoa
você ser uma pessoa trabalhadora, você ser uma pessoa honesta. É nesse sentido que eu falo. Então, assim, tem que estudar. Tem que estudar, tem que fazer o esforço para estudar, porque o estudo é uma coisa que ninguém tira de você. Se você um dia ficar rico, ficar pobre, ficar miserável, pouco importa. O que você aprendeu, isso você vai carregar a sua vida inteira. Dinheiro você pode acumular, que em qualquer problema que der na sua vida, você acaba perdendo tudo. Obrigada. Comunidade Castro Alves, venho aqui dar parabéns para todos nós. 88 anos de história da nossa escola. Já pensou quantos avós, quantos pais e agora vocês estão passando na história da escola? E nós também, professores, quantos professores já não estudaram nessa escola e hoje estão dando aula aqui? É muita história, né? Eu fico imensamente feliz de fazer parte dessa história. Adoro a escola, adoro a estrutura da escola, esse prédio histórico lindo e maravilhoso. Espero que a escola comemore mais 88 anos e que siga a sua trajetória. Obrigada. Beijão. Saudade de todos. E hoje os parabéns vai para a Escola Castro Alves. Essa nossa escola aqui, ó, sentadinha aqui na frente, ó. Primeiro grupo escolar da nossa cidade, olha só que legal. E pensar que eu, com 6 aninhos de idade, entrava por esse portão e saí daqui com 14 anos de idade, olha só, quanto tempo faz. E cá estou novamente, né? Professora dessa escola com muito orgulho. E parabenizo a todos os professores que por aqui passaram. Um abraço a todos. 88 anos já, gente, de escola. Olha só. Uma vida maravilhosa.